Aos irmãos, graça e paz, aqueles que nos visitam, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Só lembrando que nesse domingo, a assembleia é para aqueles que vão se batizar, né? Deverão vir para tomarmos a profissão de fé, tá bom? E aí, na próxima semana, provavelmente faremos uma outra, que aí é uma assembleia que todos da igreja deveriam participar, em caráter de urgência, para fazermos algumas mudanças naquele plano que tínhamos da escola, tá bom? Então, isso vai ficar para outra semana, mas será bem avisado antes, para que os irmãos se programem para vir. Então, nesse domingo, às 9h da manhã, a assembleia e todos os que vão se batizar deverão estar aqui nessa manhã. No próximo final de semana, no sábado, se Deus permitir, estarei ministrando num congresso da Igreja Batista e no domingo pela manhã o Paulo. Então quero que os irmãos orem por nós, para que Deus nos use lá, para que a gente seja luz lá no meio deles, tá bom? Então, nessa semana, nos momentos de oração seu, coloque a gente diante de Deus, para que Deus possa realmente nos usar e glorificar o nome dEle lá naquele lugar. Sequenciando hoje a nossa exposição de Filipenses, capítulo de número 2, eu vou focar os versos 14 a 16, a parte A. Lembrando que estamos vindo nessa caminhada, né, verso a verso, e nestes 3 versos, melhor, 2 versos e meio, Paulo vai demonstrar aqui para os seus leitores um interesse especial da parte de Deus para com o povo daquela igreja de Filipos, para com o povo que nós chamamos de cristão. Então, nesses versos, o foco de Paulo é justamente no relacionamento de Deus entre o seu povo. Para isso, nós vamos fazer a leitura, como o Ademar já orou, né? Então, você pode acompanhar a leitura aí no telão. Talvez vai divergir um pouco se você estiver com a NVI, porque eu peguei numa versão um pouco diferente, um pouco mais antiga, Almeida Revista e Corrigida. Então, pode divergir em algumas palavras, mas o sentido é o mesmo. O que eu quero focar aqui hoje, na verdade, são algumas palavras que aqui, nessa versão, ela fica mais clara para nós. Por favor, Ademar. Fazei todas as coisas sem murmuração, sem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida. Percebem o foco de Paulo aqui? É no relacionamento entre Deus e o povo dele, o povo de Deus. E a gente, antes de analisar estes versos, irmãos, eu sei que talvez pareça um pouco maçante irmos verso a verso, mas a única forma de nós aprendermos a Bíblia, nós crescermos no conhecimento, na graça de Deus, é assim, não tem outro jeito. Então, eu vou pedir para que os irmãos tenham paciência e traga ali uma caneta, risque a sua Bíblia, anote, vai servir, vai ser bênção para a sua vida. Então, o contexto aqui tem alguns detalhes que são de extrema importância nesses 2 versículos, em que nós não podemos passar desapercebidos, porque Paulo, quando escreve, ele escreve com um propósito. Paulo nunca foi um homem que, de dentro de uma prisão, disse, hoje eu estou inspirado, acho que eu estou querendo escrever alguma coisa, me dá uma caneta aí, me dá um papel. Não era assim. Isso aqui é algo inspirado. Cada palavra que está aqui na Bíblia não é da cabeça de Paulo. Deus usou a cabeça de Paulo, mas são palavras inspiradas por Deus. Então, quando ele escreve com um propósito. Qual era o propósito que ele tinha aqui na mente? É o que está, na verdade, nesse trecho todo. Qual é o propósito que está nesse trecho todo? Que aqueles irmãos deveriam desenvolver a salvação com diligência, com apreço, com preocupação, com zelo. Então, nestes versos especiais aqui, que nós estamos focados, o que é que Paulo está fazendo? Ele está fazendo um apelo.
para que aqueles irmãos de Filipos vivessem a vida cristã plena, a vida cristã em sua totalidade, uma vida cristã que fosse de real descanso na obra de Cristo, só unicamente na obra de Cristo. Se nós começarmos a viver a vida cristã, querendo segurar a nossa salvação, querendo garantir através dos nossos comportamentos, das nossas ações e reações à nossa salvação, nós não vamos viver uma vida plena e uma vida de descanso. Por quê? Porque em todos os momentos nós falhamos. Em todos os momentos nós nos frustramos. Mas quando nós nos agarramos na pessoa bendita de Jesus Cristo, aí a situação muda. Aí a coisa fica diferente. Então aqui você percebe o propósito de Paulo, de uma maneira bem oculta, ele faz uma diferença da prática cristã da prática não cristã. Paulo está usando estes versos em forma de antítese. Ele está mostrando aquilo que devemos ser em relação ao que éramos. É bem isso que o texto está mostrando. Se você ler o texto desta forma, você percebe esta antítese. Você percebe este contraste. Paulo dizendo para aqueles irmãos, olha, a partir de agora que vocês receberam a semente da salvação, estas devem ser as práticas de vocês. Porque antes da salvação, vocês praticavam tudo que era oposto à vontade e o plano de Deus. Então este é o propósito. E a preocupação? Paulo está preocupado aqui. Claro que ele está preocupado. Ele escreve aos filipenses não para dizer o que eles deviam fazer de modo geral. Ele não dá aqui uma lista, uma norma. Paulo, quando está escrevendo aqui, ele quer mostrar, na verdade, tudo aquilo que os filipenses e nós cristãos devemos evitar na caminhada cristã. Por isso que ele coloca ali algumas situações, não é, que nós devemos evitar. Por quê? Porque são práticas antigas. E estas práticas antigas sempre vão nos atacar no momento de fragilidade, no momento de provação. Quais? A murmuração, por exemplo, é uma. Quando a coisa não está indo bem, qual é a nossa primeira tendência? A murmurar, a reclamar. E Paulo está dizendo, olha, tudo que vocês forem fazer, vocês façam sem murmuração, sem contenda. Então Paulo está trabalhando essa ideia, dizendo, olha, o propósito meu e a minha preocupação é esta, é mostrar a vocês que vocês devem viver de um modo que seja sem culpa, um modo que não dê margem para ninguém chegar a vocês e repreender. Por isso que ele diz, para que vocês sejam irrepreensíveis e vocês tenham uma consciência inculpável. O propósito de Paulo aqui é fazer isso, por isso que ele nomenclatura algumas práticas que nós devemos evitar: murmuração, contenda e tudo aquilo que gera culpa. Então, de cara a gente percebe isso na primeira leitura que a gente faz. E todo o texto de Paulo tem uma exortação. Paulo não deixa em nenhum momento de aplicar aos irmãos uma exortação. E aqui há uma exortação, mas a exortação de Paulo ela não se limita a um número de regras, como não faça isso, não coma aquilo, não beba aquilo outro, não guarde aquilo ou guarde aquilo outro. Paulo não faz isso aqui. Ele coloca essas advertências de um modo mais global, coloca essas advertências de um modo mais amplo. A intenção de Paulo sempre foi essa, de centralizar na operação da salvação, e essa operação deveria acontecer. Lembrem-se, não que Paulo está dizendo que nós sustentamos a salvação. A operação da salvação que Paulo está trabalhando aqui é aquela ideia da santificação, porque justificação é o Espírito que faz em nós. A regeneração e a justificação é obra de Deus. A santificação é duas vias.
Deus colocou em nós a semente e nós, através da semente que foi plantada, desenvolvermos as responsabilidades que temos diante daquilo que foi nos dado. Então, Paulo está dizendo isto. Tudo aquilo que vier para vocês fazerem nesse sentido, da operação da salvação de vocês, deve ser feito sem murmuração e sem contenda. Por isso que todas as vezes que eu ministrar a você, dizendo que Deus nos chamou para sermos santos, e a palavra de Deus contraria todas as práticas pecaminosas, e eu começo a nomenclaturar essas práticas pecaminosas, e você faz bico, você não está fazendo bico para mim. Você está fazendo bico para a verdade de Deus, das Escrituras. Qual é o papel daquele que traz a mensagem? É trazer a mensagem com o primeiro compromisso, não em alegrar o coração daquele que a recebe, mas de satisfazer a vontade daquele que o enviou para anunciar estas verdades. Então, o nosso primeiro compromisso é esse. Sempre será e sempre deve ser. Por isso, irmãos, aqui está o foco principal de Paulo. Por isso que no verso 16, ele deixa muito claro esta exortação, para mostrar aos irmãos que é impossível nós vivermos uma vida cristã, com ética e com moral cristã, sem a parte A do verso 16, que é a retenção da palavra de Deus. Por isso que Paulo, no verso 16, diz que vocês retenham a palavra de Deus. O que é que Paulo está querendo dizer com esta retenção da palavra de Deus? O que é que a gente deve guardar da palavra de Deus? As doutrinas básicas, porque Paulo está vindo de um discurso extremamente doutrinário, do capítulo 1, do capítulo 2, no começo Paulo está passando pura doutrina. Então Paulo está querendo dizer àqueles irmãos, olha, a única forma de vocês se manterem seguros, de vocês se manterem fiéis, de vocês perseverarem na verdadeira fé, é se vocês adquirirem, é se vocês guardarem as doutrinas básicas da palavra de Deus. É isso que Paulo está reforçando. Este é o principal propósito. Agora, nossa geração é uma tristeza. Nossa geração não lê, a nossa geração não estuda a Bíblia. Este é o grande problema. É muito difícil. Nós estamos hoje vivenciando, talvez, olha irmãos, eu acho que o pior momento da igreja cristã de todos os tempos. Uma igreja que se diz cristã, mas que não conhece as Escrituras do Cristo. Uma igreja que se diz cristã, mas vive na prática do pecado. Como Paulo mencionou aqui hoje pela manhã na aula, não é? As pessoas chegam até fazerem algumas orações para pedir a bênção de Deus sobre aquilo que é maldito aos olhos de Deus. Roubam e pedem para Deus abençoar o produto do furto. Olha a situação que a igreja evangélica chegou. É uma lástima. Nós não estamos retendo a doutrina. Nós não estamos guardando a doutrina. Nós não conhecemos a Bíblia. Irmãos, de verdade, eu falo isso com alegria no coração. Eu tenho me dedicado para ensinar ao meu filho as Sagradas Escrituras dentro daquilo que cabe a mim. E esses dias atrás eu fiquei assim, impressionado de vê-lo. Um dia ele chegou e disse, mamãe, hoje nós vamos fazer o nosso cultinho. E aquele dia a gente estava cansado. E aí ele disse, vamos pular, filho? Eu, não, mamãe, vamos fazer o nosso cultinho. Olha só, querendo fazer o cultinho. E aí todas as noites, quando eu vou deitar com ele, eu costumo deitar na cama junto com ele, e aí eu vou tentando ensinar a ele os livros da Bíblia. Irmãos, mas para minha alegria, antes de ontem, foi o dia final para nós aprendermos o Antigo Testamento. Ele vai fazer 4 aninhos, irmãos. E ele consegue já, pela graça de Deus, falar o Antigo Testamento dividido. Eu pergunto, filho, vamos falar agora o Pentateuco? Aí eu começo, vou só fazendo assim, e ele vai falando livro por livro. Aí digo, filho, agora os livros históricos, você fala para o papai, os 12 livros eu vou, tá. Aí quando chega em 1º e 2º Samuel, para ele lembrar, eu faço assim,
de uma vez. Aí ele engata e vai. Aí chego, tudo é forma de você colocar. Filho, os 5 livros poéticos, vamos lá. Falo, 5 profetas maiores, os 12 profetas menores. Fala todos. Aí agora já está aprendendo os evangelhos. Durante o ano, se Deus permitir, der graça, eu quero que ele aprenda o Novo Testamento também. Irmãos, qual é o nosso papel? Hoje eu vi na escola bíblica dominical, minha esposa ficou até madrugada preparando uma aula para dar às crianças. Fez cartazes e fez aquela coisa mais linda para ensinar as crianças. Vieram 2 aluninhos, o meu filho e um outro menininho. Cadê as nossas crianças? Aí querem dizer assim, mas ele sabe porque é filho de pastor. Não, irmão, ele é filho de um pecador igual a você que está sentado aí. A única diferença é que nós devemos ter um foco. Qual é o nosso foco? O que é a satisfação sua e minha? É passarmos aos nossos filhos, não dinheiro, não herança. A nossa satisfação e o nosso alvo deve ser passar, irmãos, a palavra de Deus. Isso deve ser alegria. Isso deve ser a nossa responsabilidade para que a nossa geração, para que essa nova geração seja mudada, seja transformada. Para que essa nova geração aprenda a amar as doutrinas das Sagradas Escrituras e retenham no coração as verdades de Deus. Esse é o papel de cada um que está aqui nessa noite. Mas nós temos gastado o nosso tempo com coisas banais, com coisas fúteis. Meu menino vai crescer. Um dia, não sei o que ele vai ser lá na frente, mas eu quero viver uma vida para que chegue lá na frente, eu não carregue culpa, dizendo eu podia ter ensinado e não ensinei. O que ele vai fazer é problema dele. Dele, Deus. Mas a minha parte eu preciso fazer. A Ellen precisa fazer a parte dela. Você, pai, você, mãe, precisa fazer a sua parte. Para que depois, lá na frente, a gente não ande carregado de culpa. Paulo está aplicando isso àqueles irmãos. Dá trabalho? Dá muito trabalho. Mas é importante para que a gente retenha as doutrinas da Bíblia. Para que a gente aprenda a amar esse livro. É o estudo dela. É lê-la. Leia, irmãos. Leia a Bíblia. Por favor, esse é o apelo que eu te faço esse ano. Leia a Bíblia. Conheça esse Deus da Bíblia. Ame esse Deus da Bíblia. Porque se não for assim, nós vamos ser mais um no meio dessa multidão de evangélicos desnutridos, sem rumo e que envergonham o Evangelho de Jesus. Então, em primeiro lugar, nós vamos analisar esse texto a partir da descrição cristã. Porque Paulo, ele faz nesse texto, na verdade, eu vou ter que usar pelo menos 3 domingos para falar desses 3 versículos. Porque aqui você observa uma preciosidade, uma riqueza tão grande. Porque num primeiro momento, o Paulo ele vai fazer uma descrição do cristão. Ele vai mostrar a nós aqui que o cristão é visto de modo diferenciado do não cristão. É muito óbvio. E eu acho que existem várias maneiras de descrever o cristão. Existem várias maneiras. Só que do Novo Testamento, eu acho que esta que Paulo usa aqui é a melhor de todas. Qual é a maneira que Paulo usa para descrever o cristão? Olha o que ele diz que o cristão é. O que o cristão é? Filho de quem, irmãos? De Deus. Não tem maneira melhor de descrever o cristão do que essa. Não existe. Apesar de muitos discursos, de muitas teses, que defendem a paternidade universal de Deus, Paulo aqui está
quebrando todo o discurso e toda a tese que defende que Deus é pai de todo mundo e que todo mundo é filho de Deus. Não é. Paulo está fazendo este rompimento. Paulo está dizendo: não caia nessa mentira de Satanás, porque nem todos são filhos de Deus. Falando nisso, um dia uma pessoa chegou a mim e, na cara de pau, chegou e disse assim: olha, eu não vou para a sua igreja porque você ensina que nem todo mundo é filho de Deus e que os filhos de Deus são salvos e não se perdem. Por isso que eu não vou para a sua igreja. Aí eu olhei bem para a cara dele e eu engoli seco e disse: eu vou ficar quieto. Porque primeiro, eu não tenho igreja, não morri por igreja, não comprei igreja. Segundo, ele não acredita nas doutrinas de Deus, nas doutrinas da Bíblia. O que ele está precisando é nascer de novo, e eu não posso gerar novo nascimento nessa alma penada. Então Deus só que pode abrir os olhos e convencer esse espírito caído das verdades de Deus. Porque está aqui. Paulo faz uma distinção muito grande. Muitas pessoas têm sido iludidas com este evangelho, de que todos são filhos de Deus, mas não é verdade. Não é verdade. O cristianismo, para esse tipo de gente, é uma forma de viverem moralmente corretos. Você vai para a igreja porque você acha que na igreja você vai viver uma vida moral e uma vida ética melhor do que se você não estivesse indo à igreja. Não é isso que o evangelho é. Não é. Paulo está quebrando este princípio. Paulo corrige esse equívoco, diferenciando o comportamento cristão a ponto de mostrar que existe uma geração corrompida e perversa. Nós devemos ser astros para brilhar no meio de uma geração corrupta e perversa. Tem um divisor de águas aí. Tem um cisma aí. Tem um corte aí. Então, vamos aqui desfazer de modo bíblico, de modo paulino e de modo bem claro, a partir das Escrituras, vamos diferenciar aquilo que Paulo e a Bíblia, e Pedro também, faz diferença. Qual é a primeira diferença que nós temos que ter? Que existem as criaturas de Deus. Nós não podemos negar que todos nós, fomos criados por Deus. Criatura não significa filho. Criatura é criatura e filho é filho. Então, qual é o texto base e fundamental que aqueles que defendem a ideia da paternidade universal de Deus, eles se apoiam? Eles se apoiam em Atos 17, verso 26 e o verso 29, a parte A. Pode ler, Ademar, por favor. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Portanto, visto que somos geração de Deus. O que é que Lucas, na narração do discurso de Paulo, no Areópago, em Atenas, lá na Grécia, Paulo está dentro do Areópago fazendo um discurso, fazendo uma diferenciação entre criatura e filho de Deus. O que Lucas está defendendo, ou está ensinando aqui nesse discurso de Paulo? O texto é bem claro, que de um só Deus fez as nações. Então, o texto está mostrando o quê? Que Adão foi criado por Deus.
Adão não foi gerado por Deus. Adão é criado por Deus a partir do pó da terra. E a partir de Adão, todos os homens são automaticamente criaturas de Deus. É isso que o Lucas está nos ensinando aqui. Tanto é que se você vai para o verso de número 29, portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e a imaginação do homem. Então, olha só. Primeiro, a criatura tem essa tendência de criar um Deus. O filho não. A criatura sim. Ele quer criar um Deus igual a ele. Aí você observa o verso de número 30, Paulo chamando aqueles irmãos, aquele pessoal, aquelas criaturas ao arrependimento. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Então, qual é o primeiro caminho para se tornar, para deixar de ser criatura? É o arrependimento. Sem arrependimento, continuamos sendo uma criaturazinha de Deus. E não filho. E você sabe o que aconteceu? No verso 32, vai dizer: quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram: a respeito disso, ouviremos você em outra ocasião. Perceberam? Então, o argumento de que todos são filhos de Deus, a partir desse texto, ele é destruído pela própria Bíblia. Se você prestar bem atenção, Jesus, quando ele quis fazer uma divisão entre os filhos de Deus, das criaturas e dos filhos do diabo, sabia que o diabo tem filho? Tem. Está escrito na Bíblia. João 8, 44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quem vive mentindo? Você pode ser batizado, frequentar a melhor igreja de Umuarama, mas se continua na mentira, quem é o seu pai? Deus? Não. Jesus está dizendo que existem os filhos do diabo. Nem todos são filhos de Deus. Agora, todos são criatura? Todos são criatura. Então, qual é o argumento de Paulo para reforçar, melhor, qual é o argumento de Pedro para reforçar o argumento de Paulo? Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso de número 10. Vós que, em outro tempo, não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém. O que Pedro está fazendo? Está fazendo a distinção da criatura e das práticas que a criatura tem para aqueles que são filhos de Deus, que alcançaram misericórdia. Irmãos, qual é o argumento mais básico de que nem todos são filhos de Deus? Vou usar um texto bíblico, o mais conhecido de todos os textos. Qual é? João 3,16. Deus só tem um filho gerado, só um.
João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o quê? Unigênito. Unigênito é o único gerado. Por isso que de Adão até mim é tudo criatura. Por isso que a única forma de nos tornarmos filhos é por adoção e não por geração. Eu não posso me fazer filho. Ainda que eu queira, ainda que o meu livre-arbítrio me levasse a querer, eu nunca quereria. Nunca. Porque eu estava caído, perdido, cego, morto. Eu estava dentro de um orfanato. Uma criança do orfanato consegue escolher ser adotada por um pai? Consegue? Não consegue. Só se o pai, por adoção, for lá dentro daquele orfanato e no meio de todas aquelas crianças, ele olhar e dizer: vem aqui que eu quero você. E quando ele a chama, essa criança não vai resistir, porque a carência que todos nós temos, irmãos, é de sermos aceitos, é de sermos amados, é de sermos atraídos, é de nos sentirmos debaixo da proteção de alguém que é mais forte do que nós. Por isso que a graça de Deus é irresistível. É por isso, é porque eu me sentia perdido, eu me sentia esquecido, abandonado, eu estava escravo de Satanás. E de repente chega alguém extremamente poderoso e me diz: vem, meu filho, porque eu quero te levar junto comigo, para onde eu estiver, você também esteja comigo, para descansar naquele que tem todo o poder. É isso que Paulo está ensinando aqueles irmãos. Estas são as doutrinas que nós não podemos deixar passar, irmãos. Paulo está dizendo: se agarrem a isso, firmem-se nisso, porque é isso que vai dar segurança. É isso que vai tranquilizar vocês nos momentos de dificuldade, nos momentos de luta, nos momentos em que você quiser chutar o balde, você vai lembrar, sem murmurar, de que você estava perdido. Mas foi encontrado, foi adotado, foi resgatado. Hoje você pode dizer que você tem um pai que te ama, que pula na frente de um caminhão para te defender. Um pai que, se preciso for, ele para o sol para você vencer uma peleja. Um pai que, se preciso for, ele abre o mar para você passar a pés enxutos, para cumprir o propósito dele, para glorificar unicamente a ele. Porque este é o fim maior para o qual fomos alcançados, irmãos, por meio de Jesus Cristo. É para glorificar o Pai, só o Pai. Você não pode se fazer filho, eu não posso me fazer filho, mas o Pai pode chamar as criaturas. Só o Pai pode. Qual é o outro contraste? Filho de Deus.
para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis. Só através desse homem chamado Jesus, nós podemos nos tornar filhos de Deus. Enquanto nós não formos chamados por Ele, nós continuaremos como criatura de Deus. João, o apóstolo amado, ele é muito claro, muito específico. Quando ele diz, no capítulo 1, verso de número 12, como é que nós nos tornamos filhos de Deus? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Percebem, mais uma vez, a responsabilidade humana entrando aqui novamente? Deus fez um plano, enviou o Filho, para que todo aquele que crê no Filho, todo aquele que receber o Filho, também tenha esse direito de ser filho de Deus. Só que, como eu disse a vocês, só podemos receber o Filho se o Pai revelar o Filho para nós. Se o Pai trouxer o Filho no orfanato que nós estamos deixados, ou que fomos deixados por causa do primeiro pecado, do pecado do nosso primeiro representante, Adão. Só assim. Então não tem como você e eu, não tem como nós dizermos, nós afirmarmos que somos todos filhos de Deus, porque nós estaríamos contrariando aquilo que a Bíblia diferencia, aquilo que as Sagradas Escrituras diferencia. Então Paulo reforça essa ideia no capítulo 2 de Efésios, versos 12 e 13, quando ele vai dizer assim: naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Percebeu? Sem Cristo, nós estávamos o quê? Separados das alianças de Deus. Deus fez várias alianças com o povo de Israel no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, Deus fez uma nova e eterna aliança. Não só com o povo de Israel, mas com todos aqueles que Ele estava chamando para serem seus filhos. Então, vocês percebem, sem Cristo nós estávamos, o quê? Separados da comunidade. Graças a Deus por este mas agora, aí Paulo continua, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Oh, irmãos, aquela morte, aquela dureza, aquele sofrimento, aquele martírio, irmão, aquela angústia, aquela dor, aquela sede, aquele sangue que vertia, aquela extrema agonia, era por causa de mim, era por causa de você, porque sem aquilo, não existiria esse mas, agora em Cristo. Mas agora em Cristo, Cristo nos substituiu. Cristo pagou a minha dívida. Eu não devo mais nada para o Pai.
E os pecados de amanhã? Também não, ele já pagou tudo. Paulo está dizendo, por causa disso, vocês vão ter uma vida irrepreensível e inculpável. Inculpável. Eu não carrego mais culpa. Satanás, quando vem me acusar, eu digo, sai para lá, porque você já perdeu. Está pago. Lá naquela cruz, ele estava no meu lugar. Paulo está ensinando isso aos irmãos. Se apeguem a essa doutrina. Se apeguem à palavra de Deus. Notem vocês que sem Cristo e sem o Espírito transformador, não é possível nós chamarmos Deus de Pai. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio da qual chamamos Abra Pai. É Abba, eu escrevi errado. Abba Pai. O próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Eu só posso chamar Deus de Pai por causa desse Espírito que foi colocado em mim. Agora vocês entendem? Porque Paulo está dizendo, operem a salvação de vocês. Porque nós temos esse Espírito dentro de nós que nos autoriza a chamarmos Deus de Pai. Eu nunca me esqueço de uma história. A minha sogra um dia contando isso para mim, isso me marcou profundamente. Ela, quando adotou o sobrinho, o Júnior, que é o irmão da Ellen por adoção, o pai do Léo, que está passando toda essa luta, disse que em um certo momento da caminhada, ele chegou para ela e disse assim, ô tia, eu posso te chamar de mãe? Irmãos, é isso que está acontecendo aqui. O maior prazer de Deus é quando os seus filhos por adoção chegam a Ele e diz, eu posso te chamar de pai? Pode. Pode porque eu sou o seu pai. Eu te comprei. E você não custou pouco não. Você custou foi muito. O meu único filho, o filho que foi gerado por mim, ele não foi feito, ele foi gerado. Teve que morrer no seu lugar, então você pode me chamar de pai. Por isso que Jesus Cristo em João 15 vai dizer, olha, eu não chamo vocês mais de servos. Eu chamo vocês agora de amigos, porque eu sou amigo de vocês. A religião coloca essa relação entre eu e Deus, você e Deus, numa hierarquia. E Jesus chega e quebra isso e diz, não tem hierarquia. O que tem é amizade. Você quer ser meu amigo? Vem. Porque é assim que você se torna filho. É isso que está acontecendo aqui. Não é outra coisa. É só isso. Você consegue chegar diante de Deus hoje e chamá-lo de pai? Se não consegue, implore a Ele, porque Ele vai, com certeza, realizar o seu sonho. Se tem um desejo, se tem uma oração que Deus responde, é essa. Essa você pode fazer. Agora, se você está orando para ficar rico, você pode ter certeza que vai continuar pobre para o resto da vida. Porque se você ficar rico, Ele vai te perder. E Ele ama tanto que, não, vou segurar esse pobrinho aqui comigo, porque eu vou dando para ele de pingado. Ele está sempre aqui nos meus pés pedindo, e eu estou suprindo ele. Porque ele é meu filho também. Mas se eu der muito, ele não sabe lidar com isso, ele vai se perder. Então eu não vou dar.
Então, a descrição cristã nos conscientiza, irmãos, de que em Jesus nós fomos separados, nós fomos adotados, enquanto as demais criaturas continuam como criaturas, seguindo o curso de sua vida. É por isso que aquele seu vizinho não pensa como você, não crê como você, e não quer o Jesus que você quer. É por isso, é porque ele é criatura. Ore por ele. Ore para que Deus também revele a ele o que revelou a você. Então Jesus Cristo é esse divisor de águas entre os filhos e as criaturas. Agora, aqui está o X da questão. Temos vivido como filhos ou como criaturas? Aí é que é o negócio. Aí é que é o mistério da coisa. Se somos filhos, vivamos como filhos. Por quê? Porque antes nós éramos escravos do pecado. O filho agora não vai mais viver debaixo do jugo de Satanás, debaixo da escravidão do pecado. O filho agora vai viver embaixo do jugo do Pai, querendo o amor do Pai, querendo o cuidado do Pai, querendo a proteção do Pai, querendo a vida do Pai. Vocês podem perceber que todo filho quer imitar o pai. Eu percebo lá, às vezes a gente está no cultinho, e aí termina, vai orar, eu levanto do sofá, dobro o joelho, o Luquinhas, a primeira coisa que faz é pular do sofá, dobra o joelhinho do lado e coloca a cabecinha no sofá para orar, igual o jeito que eu estou orando. Todo filho quer imitar o pai. Por isso que é inadmissível uma pessoa se dizer filho de Deus e viver como uma criatura perdida, como uma criatura na devassidão do pecado. Não condiz, não nasceu de novo, não nasceu, precisa nascer. E isso eu não posso lidar. Se eu tivesse esse poder, irmão, de te chamar à existência. A única coisa que eu posso... Mas Deus não dá isso mesmo, porque se desse, já pensou? Que estrago que a gente ia fazer? Ia fazer um estrago. Então Deus só usa a gente para falar assim, se Ele te chamar, hoje, você não resistirá à voz dEle. Que Deus abençoe essa palavra no seu coração e que Ele encha o seu coração com esta alegria. Uma oração você pode fazer. Implore-o para que Ele coloque esse desejo no seu coração de poder chamá-lo de Pai. Não dá até um jeito diferente de orar? Porque quando você vai orar e você conhece alguém que está com uma intimidade mais profunda com Deus, até no momento de oração, ele chega na presença de Deus, não com formalismo, não fica procurando palavras bonitas, ele chega como uma criança chega no Pai, ele chega com simplicidade, ele chega para rasgar o coração, para dizer, Pai, olha só a arte que eu fiz. Eu fiz essa arte aqui, Pai, e agora? Aí o Pai pega a vara, é com muito amor, meu filho, que eu preciso fazer isso. Porque eu te amo tanto e eu tenho que dar umas varadinhas em você. Não é assim que você faz, Cris? Estou vendo você abraçando a criança. Está vendo, filho? É assim, Yasmin. E você pode perceber que quanto mais o filho é disciplinado pelo pai, mais o filho se apega no pai. Por quê? Porque ele está vendo alguém que está amando, que está olhando para ele, que está dedicando tempo para ele, por mais que ele seja disciplinado. Irmãos, nós precisamos desse relacionamento. Nós precisamos dessa comunhão. Que Deus guarde o nosso coração e encha a nossa vida
com esse desejo profundo de nos achegarmos no eterno e Criador, santo e bendito, no infinito, e poder chamá-lo de Pai. Vamos para a ceia? Senhor, eu te peço nessa noite, se o Senhor estiver chamando vidas aqui nessa noite, para esta intimidade, para esta adoção, que o Senhor trabalhe em cada coração, porque sabemos plenamente que se começar a boa obra, o Senhor há de aperfeiçoar. Então aperfeiçoe aqueles em quem o Senhor já chamou de filho, já colocou o Espírito, testificando que são filhos de Deus. Chame-nos ao aperfeiçoamento, à santificação. Ajude-nos a desenvolver isso, para a glória do seu santo, bendito e poderoso nome. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.